Olá, eu sou Lígia Facione. Eu sou Cláudio Vilar. E nós estamos no Berlin Tech Talks. E hoje nós vamos falar de uma mulher muito especial que até pouco tempo eu não tinha ouvido falar. Eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia nada da história dela. Gente, ela foi muito injustiçada, a mulher foi sacaneada. A gente está falando da Lise Meitner. A Lise, ou Lise... Acho que é Lise. Lise ou Lise Meitner. Lise Meitner. Ela nasceu em 1878, dia 7 de novembro, então faria aniversário logo. E ela foi a terceira de 7 filhos, numa família judia. Ela nasceu em Viena, na Áustria. E aí, naquela época, olha que sacanagem, gente, eu não me conformo com isso. Olha, não faz tanto tempo assim, as mulheres não podiam fazer universidade. Não podiam. Há pouco tempo atrás, né? Bem pouco tempo atrás. E aí, ela tanto incomodou o pai dela, que o pai dela era uma pessoa muito esclarecida, porque ela era uma menina e o pai dela deixou ou incentivou, de alguma tipo o pai da Malala, assim, ó, você vai estudar e eu vou bancar e você vai estudar. E aí ele deu um jeito de aceitarem ela na universidade, ela conseguiu, mas demorou, ela já tinha mais de 20 anos quando ela foi aceita na Universidade de Viena. E aí, nas primeiras aulas que ela teve, ela queria trabalhar com Max Planck, que é aqui em Berlim. E aí, as primeiras aulas que ela teve, ela se apaixonou por física. Ela achou, nossa, física é o sonho da minha vida, eu vivi para ser física. Mas aí ela não conseguiu no começo trabalhar, e aí ela começou a trabalhar com um químico, que foi o Otto Hahn, era um químico experimental. Ela era uma física teórica, e aí ela fez uma dupla de estudos com esse químico experimental que é o Otto Hahn. E aí, eles foram para Berlim, os dois trabalhavam aqui no instituto... qual que era o nome do instituto aqui? Era... Instituto Kaiser Wilhelm, de Química, aqui em Berlim. Aí eles começaram a trabalhar juntos, ela fez o doutorado, ela se destacou tanto que ela conseguiu chefiar um departamento. Imagina, as mulheres não podiam nem estudar. Eles chefiavam departamentos, né? Tipo, mas ele chefiava de Química e ela de Física. Mas imagina, a mulher não podia nem estudar. Fantástico. Mas acho que na Alemanha já podia, talvez. Mas enfim, ela conseguiu chefiar um departamento de Física Nuclear. A mulher não era fraca. E aí eles começaram a fazer pesquisas, ele sempre na Química e ela sempre na Física, até que aí estourou a guerra. Estourou a guerra, não, foi um pouco antes, o Hitler tomou o poder, e aí começaram a perseguir os judeus, e ela era judia, e era mulher. Quer dizer, duas coisas que não eram favoráveis naquela época. Não eram favoráveis. E tipo, cientista, né, já no meio intelectual, que eram cientista só incomoda. A gente vê hoje no Brasil como as pessoas se incomodam com a ciência, se incomodam com quem duvida, se incomodam com quem questiona. Então, primeira que vai, quando assumir algum tipo de governo mais autoritário, são as pessoas que estão estudando nas universidades. Então, ela ficou com medo, com razão, e ainda foi esperta, e ela conseguiu fugir com documentos falsos para a Suécia. E aí ela começou a trabalhar lá na Suécia, aí ela se correspondia com o Otto Hahn aqui em Berlim. E aí ela foi estudando, e aí eles começaram a discutir a respeito da fissão nuclear. Como é que podia um átomo de algum elemento químico se dividir em dois, né? Existiam várias discussões, mas ninguém conseguia provar, né? Ninguém conseguia criar o experimento, né? E explicar o princípio de como isso poderia acontecer. Principalmente para elementos mais pesados, né? Bem pesados, como por exemplo, urânio. E aí ela começou, e ela foi... Acho que a gente vai ter que interromper. Vocês estão ouvindo o gato? Quer Conrado, abre a porta pra Isabel. Bitter. Foi? O gato foi liberto? Foi? Assustou. Então tá, continuamos. Volta. 5 minutos. Tá, pensei que ele tava esperando. Dá uma paradinha. Então, e aí tinha uma discussão bastante importante na época, era como é que se podia quebrar o núcleo de um átomo pesado como urânio. E aí eles achavam que dava, outros achavam que não dava, e ela discutia muito isso com o Otto, que era o parceiro dela de pesquisa. Apesar de ele estar na Alemanha e ela estar em Estocolmo, eles trocavam correspondências com teorias. E aí o Otto chegou à conclusão que era uma questão física mesmo,
E aí ela começou a trabalhar com o sobrinho dela, que lá em Estocolmo, que também tinha fugido. E ela conseguiu montar uma teoria e conseguiu dar a explicação de como é que era o princípio da fissão nuclear. Só que ela era mulher e judia. E aí ela tentou escrever um artigo, mas só que junto com o Otto. Mas aí o Otto chegou à conclusão que se ela assinasse o artigo, porque ela era judia e era mulher, eles não iam publicar ou não iam dar crédito. Ele ficou com medo de perder a posição dele, que estava aqui na Alemanha, por ter algum trabalho com uma judia que tinha fugido da Alemanha. Então, assim, poderia ser muito errado para ele, né? Podia dar errado para todo mundo, mas aí ele fez a sacanagem, que pode se justificar de várias formas, mas foi uma sacanagem, que publicou o artigo só no nome dele e excluiu totalmente a participação dela. Sendo que quem tinha achado a chave para tudo foi ela mesma, né? Mas ela depois teve uma publicação, né, na Nature, com mesmo a explicação do... mas foi essa da Nature que eles não colocaram o nome dela. Mas depois ela ligou pra Nature... Mas ela fez uma publicação dizendo as descobertas do Han. Como piada. E ela escreveu pra Nature, explicou qual era a situação, e a Nature nem deu bola, porque era mulher e judia. Não deu nenhuma bola. E daí o Han ganhou o prêmio Nobel por causa dessa descoberta dela, da fissão nuclear. Que sacanagem! Ele ganhou o prêmio Nobel e ela passou batido e não teve participação nenhuma. Surreal. Foi o maior erro do prêmio Nobel, de todos os tempos, assim. E um erro que não foi reconhecido mesmo depois de saber desenrolar da história. Mas aí tem uma parte legal. Primeiro que ela e o Han e o sobrinho dela ganharam o prêmio Fermi, que é um prêmio da matemática, ou das ciências exatas, e que é um prêmio muito importante, não é um Nobel, mas é um prêmio muito importante. E a outra coisa, ela morreu em... Recente, né? 69, 68. Ela morreu em 68, mas foi bem legal, porque eles, em 1982... Tinham 2 pesquisadores que sintetizaram um novo elemento químico e colocaram na tabela periódica. E em homenagem a ela, eles deram o nome dela. É o Meitner, que era o sobrenome dela. O elemento químico de número 109 é o meitnerio. E é o único elemento químico com o nome de mulher na tabela periódica. Na verdade, tem poucos elementos químicos que tem em nome homenagem de pessoas, de pesquisadores. Na verdade, só o Copérnico, o Nicolai Copérnico, que é o Copernício, o Nobel, que é o Nobélio, e o Einstein, que tem o Einsteinium. E fora esses 3, só tem ela, que é o Meitnerio. Olha, a mulher poderosa, né? Clap, clap, clap. Então, gente, essa daí era a Lise Meitner, que a gente não sabe muito mais sobre isso, a respeito da história dela, né? Só tem isso, a gente espera que a gente ajudando a divulgar o nome dela, mais pesquisas sejam feitas e a gente consiga descobrir mais coisas a respeito dela. Se vocês souberem mais alguma curiosidade, por favor, coloquem aí nos comentários. Mas se o Nobel não perdoa, a gente perdoa e a gente vai levar o nome de todas as mulheres. Ela perdoou o amigo dela, o Han. Eles morreram, tipo, amigos, né? Morreram amigos, porque ela entendeu a situação dele, mas foi sacanagem com ela, muita sacanagem. Na verdade, quem errou mais, eu acho que foi a equipe do Nobel, que devia ter feito algum reconhecimento depois, né? Um ajuste do prêmio, mas enfim, a gente está fazendo a nossa parte, que é divulgar as pessoas que fizeram muita diferença na nossa vida. Ela criticou muito o colega dela, porque ele trabalhou na produção da bomba atômica, e ela se recusou. Esse é um dos motivos pelos quais ela também se afastou, porque ela não queria participar da construção da bomba, e os cientistas alemães, usando o princípio que ela descobriu, utilizaram. Mas essa mulher eu queria conhecer e conversar com ela. Também seria fantástico um café, hein? Nossa, demais, gente. Então, esperamos que vocês tenham gostado. Essa foi a Lise Meitner. E se vocês tiverem mais alguma coisa aí a acrescentar, ou a criticar, ou a corrigir, fiquem à vontade aí e coloquem nos comentários, tá bom? Então, tchau. Grande abraço, tem seus likes. Isso, e até semana que vem. Só alegria, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau.